O que é que a Bíblia fala sobre escravidão? A Bíblia condena a escravidão, a Bíblia é escravagista, o Antigo Testamento trata negros como mercadoria, Paulo passou pano pra escravidão. Esses e outros assuntos no 2D de Teologia de hoje. Eu tava com saudade, esse 2D Teologia Old School, onde a gente para e destrincha um assunto teológico. Hoje a gente vai falar de escravidão. Então fica aí, pega aí tua pipoca, pega aí tua cadeira, se prepara, porque hoje vai ser bonito. E se você não sabe onde está, seja muito bem-vindo ao 2D de Teologia. Eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e hoje a gente vai olhar para os textos bíblicos que falam sobre escravidão e ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso, pra gente tentar sair dessas confusões de internet. As pessoas na internet falam muito sobre a Bíblia, julgam muito o que a palavra de Deus fala sobre alguns assuntos, e a ideia é poder abrir a Bíblia, pegar os principais textos que falam de escravidão e lê-los e tentar analisá-los aqui com vocês pra gente chegar a alguma conclusão acerca disso. Mas antes de falar da Bíblia, deixa eu falar do contexto do mundo. O mundo sempre foi um lugar de dominância dos mais fortes. E nem sempre foi uma crença comum de que toda a vida importava e que toda pessoa tinha igual valor. Essa foi uma construção social muito posterior e que, veja só, se espalhou mais fortemente com o cristianismo. Quando você olha para a história do mundo, existem vários livros que falam disso, desde a grande série do Christopher Dawson, que foi publicado no Brasil pela E-Realizações, ou os trabalhos E Se Jesus Não Tivesse Existido, o livro que fez o seu mundo, Como a Igreja Católica Formou a Civilização Ocidental. Várias obras mostram a influência do cristianismo no mundo, e a gente sabe que valor da vida, direitos humanos, defesa de velhos, mulheres e crianças foi algo que o cristianismo concedeu de bom para a civilização. Você discorda, tá esses livros aí pra você dar uma olhada, tem várias fontes primárias aí discutidas. Eu vou tomar isso como pressuposto. O mundo sempre foi escravagista e os valores que tiraram o mundo do escravagismo foram valores também cristãos. Infelizmente, o neo-ateísmo de internet, que acha que a religião é o grande mal da humanidade, teima em negar fatos históricos muito conhecidos. Talvez a gente possa fazer aí um vídeo depois só para apresentar como o cristianismo melhorou a humanidade. Mas isso é um fato conhecido. Enquanto no período bíblico, ali no mundo greco-romano, crianças podiam ser jogadas do alto de pontes em monturos de fogo flamejante, foi o cristianismo que chegou dizendo que crianças tinham valor. Enquanto com pater famílias, maridos poderiam bater e alguns julgam que até matar suas mulheres, foi o cristianismo que deu valor às mulheres ali nos períodos primitivos, século 2, 3 e 4. Isso é algo que também é verdade sobre escravidão. As pessoas olham para a história da igreja e dizem, veja, a igreja justificou a escravidão. E é verdade, você encontra muita escravidão justificada dentro do cristianismo. E isso porque o cristianismo muitas vezes se torna fruto do seu tempo também. Ao invés de transformar a cultura, acaba bebendo da cultura e tentando justificar a cultura. Em um mundo profundamente escravagista, o cristianismo muitas vezes se torna também um cristianismo escravagista. A gente vê isso principalmente nos Estados Unidos, em muito do trabalho teológico para justificar a escravidão naquele tempo. Mas não é surpresa para muitos dizer que também foi o esforço de cristãos, baseados na palavra de Deus, que acabou com o escravagismo no mundo. Você pensa nos Quakers nos Estados Unidos, os primeiros promotores do fim da escravidão. Você pensa em William Wilberforce, companheiro de John Newton, do pastor John Newton. William Wilberforce, um cristão que, por causa da sua leitura da palavra de Deus, lutou pelo fim do tráfico negreiro na Europa e conseguiu. A vitória do fim do tráfico negreiro na Europa é dos cristãos. Então, antes alguém chega dizendo, porque os cristãos escravagistas, pera lá. Houve cristãos escravagistas no mundo, com certeza, mas o esforço pelo fim do escravagismo foi um esforço cristão. Não foi o cristianismo que inventou o escravagismo. Antes mesmo do cristianismo, você pega Homero, Platão, Aristóteles, vários homens justificando a escravidão. Na Odisseia, Homero disse, Júpiter subtraiu aos escravos metade da mente. Platão escreveu no seu Diálogo das Leis, disse que no ânimo dos escravos não existe nada de sadio e íntegro, e que um homem prudente não deve se fiar nessa caixa de criaturas, coisa que atesta o mais sábio dos nossos poetas. Foi na política que Aristóteles escreveu, assim não se pode duvidar que há alguns homens nascidos para a liberdade, enquanto há outros nascidos para a escravidão. O mundo sempre foi escravagista, o cristianismo em muitos momentos da sua história, e existem momentos negros, claro, na história do cristianismo, justificou também uma cultura escravagista, mas foi uma leitura correta da escritura que acabou com a escravidão no mundo também. Claro que vários outros fatores econômicos e sociais convergiram para isso, mas há a participação cristã e ninguém pode negar isso. Se há participação cristã, então como é que a Bíblia é escravagista? Alguns vão dizer que não, a Bíblia é um texto escravagista. Vamos olhar primeiro para o Novo Testamento, que é um texto que está mais próximo de nós, e vamos olhar primeiro para como o Novo Testamento lida com o tema da escravidão. Depois a gente vai olhar para a expectativa profética do Antigo Testamento acerca da escravidão, e então a gente vai olhar para o escravagismo no Antigo Israel e vai ler os textos sobre escravidão da lei mosaica pra gente entender qual é o contexto disso aí. Pra gente falar de escravidão no Novo Testamento, o principal texto pra gente olhar é o texto de Filemon. Filemon é uma carta de Paulo e é a menor carta de Paulo, uma carta que ele escreve de próprio punho para um homem chamado Filemon. Ele era o líder de uma igreja caseira, acerca de um escravo, o escravo Onésimo. É engraçado que as pessoas discutam tanto sobre escravidão na Bíblia e não olhem para o único texto que foi escrito para tratar diretamente sobre o relacionamento de um escravo com o seu senhor. Deixa eu dar um contexto cultural importante para você entender a carta de Filemon. Escravo
escravos na cultura greco-romana não eram iguais a escravos na cultura brasileira. Na cultura brasileira e na cultura americana também, com o tráfico negreiro, você tinha escravos que eram retirados de suas terras, eles eram escravizados, amarrados, tratados como bicho e como posse. Dentro da cultura greco-romana, a escravidão, por mais que fosse também uma coisa horrível, não se dava nos mesmos moldes. Escravos recebiam salário, ainda que fosse um salário menor, recebiam um lugar para comer e para dormir. Eles geralmente tinham um nível de liberdade, tinham um dia de folga, e muitos deles poderiam sair para resolver coisas nas cidades, nos campos, então voltavam para suas casas. O modo mais comum de escravidão daquele período era uma escravidão para pagar dívida. Não era escravidão nem por domínio de uma tribo sobre a outra, nem escravidão do tráfico de um ser humano sendo levado para outro povo, era para pagar a dívida. Você faliu, você não tem mais como viver, não tem terra, não tem como comer, você se entrega como escravo, geralmente no ambiente agropecuário, para cuidar do campo, de plantações e também de animais. Não era exatamente o mesmo contexto que existia hoje. Você geralmente estava ali para pagar dívidas e muitas vezes essa escravidão era temporária. Você é escravo por um tempo, então você era livre porque você pagou aquela dívida. Por isso que muitas vezes a tradução de doulos, não é escravo, em muitas bíblias, não é escravo, mas servo. Porque muitos preferem falar de um contexto de servilismo mais do que um contexto de escravidão. Isso é só um detalhe para explicar a carta de Filemon. Filemon é uma carta extremamente curta, tem 25 versículos apenas. E é Paulo enviando Onésimo, um escravo que estava separado de Filemon. Provavelmente ele deveria ter saído de casa para resolver alguma questão para Filemon. E então encontra Paulo, e encontrando Paulo, Paulo argumenta a favor de Onésimo para Filemon. Os primeiros 7 versículos da carta é uma saudação lá, Paulo manda todo mundo lá, tudo bem, como é que vai? Que bom que vocês estão crescendo na fé, coisa boa. Então, versículos 8 e 9, ele diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, ou seja, Paulo vai dizer que é algo que ele deveria, que Filemon deveria fazer, é uma ordem que Paulo poderia dar para ele. No entanto, ele pede em nome do amor, porque Paulo velho agora também sou prisioneiro de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo tá falando de algo que deveria ser uma obrigação de Filemon, ou seja, era algo que se impunha sobre ele, mas que Paulo não ia falar em tons de ordem, e Paulo ia falar em tons de amor e de misericórdia, porque ele já era velho, prisioneiro e não queria usar uma linguagem tão forte como Filemon. Que pedido é esse? Está no verso 10. Faça um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei em algemas. Ou seja, Onésimo provavelmente foi convertido por Paulo durante a prisão domiciliar de Paulo. Talvez Filemon tenha enviado Onésimo para resolver alguma coisa com Paulo. Era comum que você tivesse escravos, mensageiros e tudo mais. E então Onésimo encontra Paulo e acaba sendo convertido por Paulo. Ou Onésimo estava resolvendo alguma coisa e então foi encontrado por Paulo. Alguns acham que Onésimo podia ser um fugitivo, mas essa é uma interpretação mais improvável. O motivo de acharem que ele é fugitivo é porque mais à frente Paulo fala que se Onésimo deve alguma coisa e tal, mas isso é uma leitura um pouco complicada, porque Onésimo, sendo um escravo por dívida, ele devia alguma coisa. Então a ideia de que ele era um fugitivo é um pouco menos aceita hoje na academia. Ele fala que queria conservar Onésimo com ele, agora tá, porque Onésimo era útil para ele na pregação do evangelho, mas estava devolvendo Onésimo a Filemon, porque queria que Filemon tivesse a oportunidade de agir livremente em favor daquilo que Paulo desejava. Isso está no verso 14. Paulo não queria simplesmente pegar o escravo, que era de Filemon, ele queria que Filemon tivesse um comportamento espontâneo acerca daquele escravo. O que é que ele esperava então de Filemon? Está no partir do verso 15. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão, de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera como companheiro, receba-o como recebe a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. O que é que Paulo está dizendo? Filemon, você tem um escravo, eu encontrei esse escravo, eu tô mandando esse escravo para você e pedindo para que você o receba não como escravo, mas como irmão, que você o trate como me trataria, e se ele tinha alguma dívida, ou seja, ele provavelmente era um escravo por dívida, perdoa essa dívida. Ele te deve alguma coisa? Põe na minha conta aí. Põe na minha conta. Filemon era alguém que devia muito a Paulo. Provavelmente não financeiramente, mas em serviço, em tudo que Paulo deve ter feito por Filemon, na pregação do evangelho e em tudo mais. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está devolvendo um escravo para o seu senhor e pedindo algo que ele poderia ordenar, porque ele espera que haja uma atitude voluntária desse senhor. Não o trate mais como escravo. Paulo escreveu aqui uma carta de alforria. Paulo está escrevendo uma carta pedindo para que o escravo não seja mais escravo, que o seu senhor não mais escravize aquele escravo. Ele até diz no verso 19 que eu pagarei. Se tiver alguma coisa aí que você precisa, eu pago. Se você está devendo, eu pago tudo que precisar. Sabendo que você me deve ainda a própria vida, mas se você quiser me cobrar, me dê aí que eu pago tudo que precisar aí. No 21 ele diz: certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. Isso aqui é muito sério, porque a gente encontra um Paulo lidando com um escravo e um senhor, pedindo que o senhor não trate mais aquele homem como um escravo. Trate ele como um irmão e perdoe a dívida dele. Isso é muito interessante. É muito interessante. A gente tem Paulo escrevendo uma carta de alforria, pedindo pela libertação de um escravo. Alguém que era escravo
por conta de suas dívidas. Paulo era um escravagista? Eu acho improvável interpretar Paulo assim. Por que as pessoas acham que Paulo era um escravagista? Por causa de duas coisas. Primeiro, Paulo não tenta mudar um cenário político e social, mas Paulo não tinha esse poder, nenhum pastor tem esse poder, nenhum pregador tem esse poder, nem mesmo existia um cenário democrático naquele período. Você tinha Nero, você tinha um César, mandando e desmandando. Paulo não tá escrevendo cartas políticas, Paulo tá lidando com indivíduos. E lidando com indivíduos, ele tenta acabar com um relacionamento de escravidão. Isso é uma coisa muito maravilhosa. E é muito triste que se interprete Paulo como um escravagista, porque Paulo tá tentando acabar com a escravidão nos relacionamentos pessoais e não tá fazendo pautas e campanhas políticas por aí. O cristianismo nem é afeito a esse tipo de relacionamento político tão intensamente, como infelizmente o cristianismo cultural moderno faz parecer, e Paulo tá muito mais interessado nos relacionamentos humanos individuais. E também acham que Paulo é escravagista por causa de outras coisas que ele escreve sobre escravidão, pedindo para que escravos sejam submissos aos seus senhores. Aí isso precisa ser bem explicado. Eu peguei aqui alguns textos em que Paulo ordena essas coisas e um texto de Pedro. Vê 1 Coríntios 7, 20 a 24. Paulo tá argumentando que as pessoas devem aceitar a posição que Deus as colocou. Você é solteiro? Tudo bem, você aceite ser solteiro, você não vai morrer porque você é solteiro, mas se você conseguir casar, que bom se case. Paulo tá criando uma teologia do conformismo, sim, conformismo, de aceitar aquilo que Deus lhe deu. Se você não consegue se casar e vive solteiro, tudo bem, fique solteiro. Se Deus te chamou casado, não divorcie, fique casado. Então ele escreve para os escravos. Ele vai dizer, escravos, não tentem à força, sabe, sair desse relacionamento de escravidão, matando o seu senhor, o que é que seja. Tenha contentamento. Aí diz assim no verso 20 de 1 Coríntios 7. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Paulo tá querendo criar realmente esse tipo de conformismo, de aceite o fato que a sua vida não é isso aqui, que existe uma recompensa para além dessa vida. Você não precisa viver em desespero pela condição que Deus lhe chamou. Mas ele diz, ele coloca aqui um contraponto. Se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Ou seja, Paulo tá dizendo, você é escravo, você precisa estar contente em Deus, mesmo sendo um crente escravizado. Mas ele não deixa de dizer, mas se você conseguir se libertar, se liberte, hein? Se for possível para você tornar-se livre, aproveite essa oportunidade. Seja pagando a dívida, seja um familiar pagando um resgate. Sempre existiam formas de você conseguir sair daquela relação de escravidão. E Paulo diz, aproveite. Se for possível sair dessa relação de escravidão, aproveite. E isso é uma coisa muito legal, porque Paulo, ele tá considerando a possibilidade de sair do relacionamento de escravidão como algo desejável. Então a gente não pode confundir uma postura cristã de pacifismo e de não violência, uma postura cristã de se conformar com as próprias dificuldades da vida, com achar que Paulo está tratando a escravidão como se fosse uma coisa boa. Não, a linguagem de Paulo para com os escravos é uma linguagem de consolo, de aceitar, infelizmente, uma situação de vida terrível a qual ele foi submetido, de pobreza, e precisar submeter a isso muitas vezes. Muitos escravos talvez não fossem por dívida, fossem realmente pessoas dominadas, vendidas ou o que quer que seja. E Paulo fornece a elas algum nível de consolo. Você foi chamado no Senhor sendo escravo, você é liberto, que pertence ao Senhor. E ele diz, você foi chamado sendo livre, você é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Não parece para mim um texto escravagista. Paulo escreve então em outros textos, como 1 Timóteo 6, 1 a 2, dizendo todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor. Então ele diz, você que é um escravo, honre o seu Senhor, trate-o com educação, com respeito, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Também os que têm senhor crente, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente amado. Ensine e recomende essas coisas. Nossa, Paulo tá mandando os escravos trabalharem mais. Agora entenda, novamente, um escravo ou um servo na cultura greco-romana, a maioria deles não era escravo desde o nascimento, ou era escravo por toda a vida, e quase nunca era escravo por causa de raça. Então eles são basicamente funcionários, guardados as devidas proporções. Por isso que dá pra criar uma aplicação aqui entre o servo na cultura greco-romana e um funcionário hoje em dia. Claro que não é a mesma coisa. Ordenar que crentes que estão em situação de escravidão, que eles trabalhem bem, que sirvam bem aos seus senhores, não parece ser um incentivo à escravidão. Pelo contrário, parece ser entender que o mundo debaixo do sol é um mundo debaixo de sofrimento e de pecado. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios, ele diz que qualquer escravo que possa se tornar livre deve se tornar livre. Em Efésios 6, a gente tem a mesma coisa. Quanto a vocês, servos, obedeçam seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como servindo a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, sirvam com boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer uma coisa boa, receberá isso e outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. O que a gente tem aqui? Novamente, ele falando para que escravos trabalhem bem e honrem
os seus patrões, aqui os seus senhores, mas ele traz ordens para os senhores também. A ordem que ele traz geral para os senhores é que eles não devem ameaçar os seus servos. Se não devem ameaçar, quanto mais cumprir a ameaça. Então, violência física aqui não era permitida, justamente porque o Deus dos escravos também era Deus deles como senhores. Deus não vai os tratar com parcialidade, ou seja, eles que são senhores vão ser tratados por Deus também, né, e não vão ser tratados com mais cuidado ou com mais leniência porque eram senhores, não. Eles deveriam tratar os escravos sem ameaças, ou seja, sem violência física, sem oferecer nenhum tipo de impropério sobre o corpo daquelas pessoas ou mesmo sobre o psicológico, não devia ter nem ameaça. Por que Paulo aqui não só diz, senhores, libertem todos os seus escravos? Porque a palavra escravo aqui evoca na nossa ideia a escravidão negra no Brasil. E aqui a gente tem um outro cenário. Veja, para muitos desses homens serem libertos como escravos era a morte certa. Uma vez que eles eram libertos dessa relação de servilismo, eles não teriam emprego. Muitos dos escravos eram voluntários, porque eles precisavam trabalhar no campo. O termo escravo é que é um termo problemático pra gente aqui, porque existia um outro tipo de escravidão no século I, que não é o que nós chamamos de escravidão no século XXI. Por isso que a gente pode chamar isso de servilismo. E a cultura de servilismo é uma cultura de escravidão. E Paulo está tratando com os seus senhores, para que eles tratem os seus servos com cuidado, sem ameaça ou qualquer coisa parecida. Colossenses 3, 22 a 24, servos obedeçam em tudo seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor a quem vocês estão servindo. Aqui eles mostram que, quando eles estão vivendo em servilismo, eles não estão presos à simples relação servil, mas é para o Senhor que esses homens trabalham. Mais uma vez aqui, Paulo está trabalhando para consolar o coração daqueles que são servos, que estão em situação de extrema pobreza e precisam desse tipo de trabalho para sobreviver muitas vezes, e lembrando que é o Senhor que é Deus deles. Agora, tem um último texto interessantíssimo aqui de Paulo, interessantíssimo, que está em 1 Timóteo 1, 8 a 10, que passa desapercebido muitas vezes. Paulo fala assim: sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos. Aquele usa muitas linguagens para falar de pessoas que são más, pecadoras, que estão afastadas de Deus. Aí ele vai descrever algumas dessas pessoas: para os que matam pai ou mãe, para homicidas, para os que praticam imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo que se opõe à sã doutrina. Aqui ele cita vários pecados, diz tudo isso que se opõe à sã doutrina. E ele fala de sequestradores. Essa é a tradução da Nova Almeida atualizada, é a tradução que eu estou usando desse vídeo, é a que eu costumo usar. A ACF, ela traduz bem literalmente, ela traduz como roubadores de homens. Não são uma pessoa que roubam coisas dos homens, mas que roubam os próprios homens. No grego, a gente tem aqui uma palavra só, é a palavra andrapodistais, e essa palavra é o dativo masculino plural do substantivo andrapodistes. Essa palavra, eu trouxe aqui o meu léxico, o Louinaida, é o melhor léxico que a gente tem hoje para falar de domínios semânticos, pode ser traduzido assim: alguém que vende pessoas para serem escravas, mercador de escravos, sequestrador. Ou seja, uma possibilidade de tradução aqui desse texto, e uma tradução muito provável, considerando os domínios semânticos desse texto, é que vendedores de escravos são tratados como transgressores e rebeldes, ímpios e pecadores, iníquos e profanos, colocados ao lado de quem mata pai e mãe e tratados como pessoas que se opõem à sã doutrina. Nisso, a gente tem um Paulo profundamente anti-escravidão, porque a gente tem um Paulo que considera a venda de pessoas para a escravidão como um pecado terrível. Então, ele trata a escravidão por dívida, que seria melhor traduzido por servilismo, como algo a ser administrado, mas ele trata a compra e venda de pessoas como um pecado grave. Paulo era um escravagista? Olhando esses textos, não dá para tratar Paulo como escravagista no sentido moderno. Paulo trata as relações de servilismo do século I como um pecado? Não, porque você tinha um tipo de relação que não era uma relação de escravidão per si, como a gente chamaria hoje. Escravidão não me parece a melhor tradução para esse tipo de relacionamento. Escravidão temporária, sem o indivíduo ter direito sobre o corpo do outro para bater, para ameaçar. Uma escravidão que tem salário, que tem dia de folga e que tem confiança, você não é trancado. Isso é um tipo de relação servil, claro que de muita pobreza, e muitas das pessoas viviam assim. Claro que no século II as coisas começam a mudar muito, e você começa a ter um número maior de escravos por guerra. Tanto que no século II a maioria dos escravos do Império Greco-Romano eram escravizados por guerra. Pessoas que seriam mortas na guerra, mas são capturadas, então entram nesse tipo de relação de servilismo. Mas Paulo não está lidando, aparentemente, com todo tipo de relação servil aqui. Que a gente tem também Pedro, em 1 Pedro 2,18, escrevendo
sobre escravidão e parece evocar muito Paulo. Servos sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal, porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois se gloriar-se pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Que para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo, em seu corpo, sob o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Aqui o escravo é tratado como um tipo de Cristo. Cristo era um escravo. Cristo foi tratado como um escravo. E eles, se são tratados como escravos, devem permanecer fiéis, devem permanecer firmes. Veja, esses homens não tinham poder para acabar com a escravidão como relacionamento servil e construir uma sociedade melhor. O que eles podiam era consolar os escravos e instruir os senhores. Que era um tipo de relação econômica onde muitas vezes, por exemplo, escravos deviam coisas, escravos sobreviviam daquele tipo de relacionamento. Pedro e Paulo não estão lutando para encerrar aquele tipo de relação servil, que aquilo fazia parte daquela sociedade de alguma forma, mas eles estão trabalhando para acabar com qualquer coisa que torne aquela relação servil algo que maltrate o servo. Para Filemon, ordena que ele seja tratado como um irmão. Provavelmente ele não ia servir e trabalhar de alguma forma naquela casa, mas ele provavelmente receberia um salário maior, seria tratado como se fosse um irmão amado e talvez fosse enviado de volta para Paulo para servir como um missionário, como um evangelista. Em outro texto, Paulo vai falar para que aquele que é o senhor daquele servo o trate com respeito, sem ameaça e como um irmão igual a ele. Que tipo de escravidão é essa em que o escravo é tratado como igual, um pleno igual? O Novo Testamento não me parece um texto escravagista. Agora lembre, o Novo Testamento não é um texto político, não é um texto social, não é um texto que está escrito para reger como seria a sociedade. Quando a gente vai falar de regimento social, de cosmovisão cristã, a gente toma os princípios bíblicos e aplica isso à sociedade de forma geral. Falar que todos os homens possuem a imagem de Deus, que todos os homens são iguais diante do Senhor, e ter uma sociedade onde a relação de servilismo não mais se justifica, é uma coisa maravilhosa e profundamente cristã. Mas nem toda relação de servilismo dentro de sociedades agrárias e primitivas como essas era uma relação pecaminosa. A escravidão, em termos de tráfico de escravos, com certeza seria condenada até pelo Antigo Testamento. Certamente seria condenado por Pedro e por Paulo. Em Apocalipse, uma das cidades que é condenada, ela é condenada porque vendia pessoas. E vender pessoas é tratado ali como uma das coisas que marca aquela cidade, e os anjos e os homens louvam por ela ter sido destruída. O Novo Testamento não parece indicar que a escravidão é uma coisa boa. O erro é a gente achar que a cultura de servilismo greco-romana sempre representa o mesmo tipo de cultura de escravidão que se deu no Brasil nos últimos 500 anos. Agora, se o Novo Testamento é assim, como é que é o Antigo Testamento? Ah, Iago, fala aí da lei mosaica, mas não tinha Deus ordenando escravidão no Antigo Testamento? Tinha. Mas antes de falar de escravidão na lei mosaica, deixa eu falar dos profetas. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente tem dois cenários muito bem estabelecidos. A gente tem um cenário da lei mosaica, onde era estabelecida uma lei para o povo de Israel, e a gente tinha um cenário de uma promessa escatológica para a nova aliança. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente aprende que a primeira aliança, a velha aliança, é chamada de aliança de carne. É uma aliança que tem como função administrar um povo debaixo do pecado. Uma aliança que apresenta uma lei de Deus, mas que não é a lei de Cristo, que é uma nova aliança que transforma o nosso coração. A gente vê muito isso no livro de Hebreus, onde a antiga aliança é tratada como uma aliança de carne, uma aliança mais fraca, uma aliança menor, enquanto a nova aliança é uma aliança superior, espiritual, que transforma o coração do ser humano. A gente encontra no Antigo Testamento, nessa antiga aliança, leis acerca de servilismo e de escravidão, de fato. Mas no mesmo Antigo Testamento, nós temos uma expectativa profética de um mundo melhor que condena e que acaba com a escravidão. Veja, em Isaías 58, 6-8, enquanto a lei mosaica gerenciava o servilismo da comunidade hebraica, o profeta aponta para um mundo livre de toda a servidão. Quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Essa era a expectativa do profeta acerca de um mundo de justiça que Deus traria, um mundo sem escravidão. Ora, como é que Deus gerencia a escravidão no período do Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo, através do profeta, deseja um mundo livre de escravidão? Justamente porque nós temos a antiga aliança como uma aliança inferior. Tudo aquilo que é dado para o povo de Israel é dado para Israel, dentro daquele contexto histórico, para aquele povo específico, dentro de um ambiente político específico, que não perpassa a todos os povos da mesma forma. São textos didáticos, nos ensinam alguma coisa, são historicamente reais, mas eles não são normativos a todos os povos, até mesmo porque no próprio Antigo Testamento, Isaías está vislumbrando, a partir da promessa de Deus, um mundo sem escravidão. Então, a escravidão parece ser tratada no Antigo Testamento já como algo do qual o povo deveria se libertar. Então, vamos lá, sem mais delongas, já que isso é o que geralmente gera mais burburinho, como é que era a escravidão no Antigo Testamento? Tudo começa com Moisés, não é? Moisés, ele era
um libertador. Moisés, ele foi usado por Deus, não só para trazer a lei, chamada lei mosaica, mas ele traz a lei mosaica depois de libertar o povo de Israel da escravidão. O povo de Israel era escravo no Egito. Em Êxodo 3, Deus interpreta a escravidão do povo de Israel como uma opressão, e então o maior personagem do Antigo Testamento, Moisés, é trazido como um libertador de escravos. E então, dentro dessas leis que Deus traz por meio de Moisés, existem leis sobre como gerenciar a escravidão dentro do próprio povo de Israel. O que é muito interessante, porque dentro do Oriente Próximo, leis que protegem escravos eram leis extremamente raras. Não existia esse tipo de coisa. O escravo era tratado como nada, como mercadoria, como sub-humano. Aqui, a gente tem uma aliança mosaica trazendo leis para a proteção dos escravos. O texto principal é Êxodo 21. É um texto com várias leis acerca da escravidão. Então, Êxodo 21, a partir do verso 1, a gente vai ler juntos quase Êxodo 21 inteiro. O primeiro bloco é do verso 1 até o verso 11. E vai dizendo assim: são esses os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre de graça. Veja, você tem um escravo, ninguém pode ser seu escravo por mais de 6 anos em Israel. Isso não existia no Oriente Próximo. Você é escravo para sempre. Aqui a escravidão nunca poderia passar de 6 anos. Você já tem um contexto diferente. A escravidão aqui sempre será temporária. Se ele chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era casado, vai com a mulher dele. Excelente. Vai acompanhado. Se o dono der uma mulher para esse escravo, e esse escravo der luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos continuarão sendo do dono do escravo. E depois de 6 anos ele vai embora sozinho. Porém, se o escravo disser: eu amo minha mulher, eu amo meus filhos, eu não quero ser livre, eu quero ficar aqui. Então o dono do escravo vai levar os juízes, o juiz vai dizer que é realmente isso que ele quer e tal. Então ele vai aceitar ser escravo perpétuo daquele homem. E aqui começa um texto complicado. Eita, então quer dizer que se o dono pegar um dos seus escravos e der pra esse escravo, passou esse tempo, ele não pode ir embora? Eles não podem ir embora juntos? Então, para esses escravos irem embora, deve acontecer um processo de resgate. Não é que esse escravo nunca poderá ser livre, mas agora ele não vai ser simplesmente mandado embora de graça. Esse escravo que foi livre, ele ia ter agora que pagar o resgate por esse escravo. Ou seja, ia ter que comprar a alforria dos filhos e da esposa. Se ele não comprar, e agora? Agora ele continua casado. Ele não deixa de ser pai daquelas crianças, ele não deixa de ser marido daquela mulher, mas a mulher ainda vai trabalhar como escrava dentro daquele serviço, geralmente, muitas vezes, doméstico. Aqueles filhos ainda vão habitar ali trabalhando. Não pense na escravidão como senzala, gente amarrada pelo pé. As pessoas tinham casa, tinham cama. Acontece que agora o homem não seria mais escravo, viveria tendo que trabalhar como um profissional, talvez tendo um outro lugar para dormir, e aqui você teria essa família ainda trabalhando como escravo daquela família. Era possível até que essas mulheres e as crianças escravizadas fossem morar com o que foi liberto, mas aí são detalhes que a gente não conhece tão bem. E ele diz: se um homem vender sua filha para ser escrava, né, agora é um caso de um cara que é pobre, ele tá muito pobre, ele não tem como sustentar aquela filha, vai vender essa filha para ela ser escrava. Ela não vai ficar livre como ficam escravos homens. Então é outra legislação para mulheres escravizadas. Como é que ela vai ficar livre? Diz assim: se ela não agradar o seu senhor, que se comprometeu a casar com ela, ou seja, aqui o senhor tem que casar com ela, tem que casar. O cara deu a filha pra ser escrava, ele tem que casar com essa escrava. Se não casar, ele tem que permitir que a família compre aquela menina de volta. E não pode vendê-la a mais ninguém, porque isso seria deslealdade para com ela, tem que cuidar dela. Mas, se ele casar, não quero casar com essa escrava, meu filho quer casar com essa escrava, vai ser tratada como se trata as suas filhas, tem que ser tratada como se fosse uma filha legítima, então essa escrava não pode ser maltratada. Como existia poligamia no Oriente Próximo, esse homem podia casar com outra mulher. Se isso acontecer, a mulher que era escrava e casou, ela obviamente deixa de ser escrava e deve receber o mesmo tipo de sustento. A nova esposa não deve ganhar primazia à esposa antiga. Não diminuirá o mantimento da primeira, nem seus vestidos, nem seus direitos conjugais. Se não fizer essas 3 coisas, ou seja, ele não casou com ela, a família não conseguiu pagar o resgate, o filho não casou com ela, essa escrava pode ir embora de graça, sem ter que pagar nada. Ela tá livre pra ir embora. Comparado com o que existia no Oriente Próximo, no mundo antigo, isso é uma coisa maravilhosa. Você tem escravas mulheres sendo libertas caso não casem. Uma escrava que era vendida deveria ser recebida como família, ela ia deixar de ser escrava, ou então ia ser devolvida pra casa dos pais. Um homem só podia ser escravo por 6 anos, no 7º seria mandado embora. O que parece ser complicado aqui é quando o senhor dá uma esposa das suas escravas para aquele escravo. Era uma cultura de casamento arranjado também, então não era uma cultura democrática como a gente vive, que valoriza o livre-arbítrio e a escolha individual. Casamentos se davam de forma arranjada, pais e filhos, geralmente era assim que funcionava no mundo antigo. Aí você tinha uma situação ali complicada, porque aquela escrava era posse, e se o cara fosse embora com aquela escrava, ele perdia dinheiro. E ele não ia querer dar a esposa pra escravo nenhum, porque ele ia perder 2 escravos ao invés de um. Mas não interprete isso como uma separação completa daquele homem pra com aquela família. Não existe necessariamente uma separação e ruptura completa. Aí no verso 16, diz assim: quem raptar alguém e o vender, ou for achado tendo esse alguém em seu poder, será morto. Pena de morte pra quem raptar alguém e o vender. Então, tráfico de escravos, aquilo que aconteceu no Brasil, de alguém ir lá e raptar alguém e trazer como escravo, pena de morte no Israel antigo.
tráfico de escravos, pegar alguém e o vender como escravo, pena de morte. Então, a maioria dos processos de escravidão no Antigo Oriente era por dívida especificamente. Aí, verso 20 e 21. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com um bordão e o ferido morrer, logo será punido. Punido em que sentido, né? Na verdade, a melhor tradução aqui para punido seria vingado, tá? No hebraico, a palavra punido sempre tá falando de justa retribuição. Será vingado, e vingado possivelmente que é pena de morte. Então, interprete assim. Se alguém ferir o seu escravo ou sua escrava com um bordão e o ferido morrer logo, será morto. Ele será punido igualzinho, pena de morte. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, o dono não será punido, não será morto, porque o escravo é propriedade sua. Aí diz o verso 23 e 25. Mas se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Então veja, pena de morte pra quem matar o escravo, certo? Pena de morte pra quem matar o escravo. Simples assim, a vida do escravo valia tanto quanto a vida do patrão nesse sentido. Pena de morte pra quem matar o escravo. Se o escravo não morrer logo, não morreu. Houve ali uma confusão, meti a pé aqui no escravo, aqui brigamos, ele não morreu. Mas ele morre alguns dias depois. Então o dono não é morto. O dono não é morto. Mas ele vai pagar pelo dano que fez. Se ele ferir o escravo, ele vai ser ferido igual. Ou seja, ferir o escravo era tratado como um crime, matar o escravo era punido com pena de morte, qualquer ferimento no escravo seria o mesmo ferimento no senhor, como era o relacionamento normal em Israel, olho por olho, dente por dente. O que é que chama a atenção aqui? Aqui primeiro, de novo, a gente tem aqui algo inédito no Oriente Próximo, escravos sendo tratados como iguais a seus senhores. O senhor não tinha poder sobre o corpo daquela pessoa, não tinha direito sobre a vida daquela pessoa, não podia bater naquela pessoa. Ele ia levar exatamente o que desse. O que é que parece esquisito aqui? Ah, mas se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, o dono não será punido. Punido aqui é a ideia de morto. Ele não vai receber a punição equivalente àquilo que ele fez, que no caso, pena de morte. Porque o escravo é propriedade sua. Claro, o escravo era tratado como propriedade, ninguém tá dizendo que não era, ainda que essa propriedade não fosse um direito absoluto do senhor sobre ele. Mas se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, parece dar a ideia de que ele não morreu logo por causa da surra que levou. Então ele leva uma surra, não morre por um tempo, mas só morre depois. Essa é uma leitura possível, tá? Mas outra leitura possível é que esse texto quer proteger o caso do patrão pecar, errar e bater no escravo. O escravo não morre, mas ele morre depois por outro motivo, por 1 ou 2 dias. O dono vai sofrer pena de morte? Não necessariamente. Lembra que não existia um contexto médico tão bem estabelecido como o nosso, em que a causa das mortes é facilmente averiguável. Naquele tempo, você não pode dissecar um corpo tão como a gente faz agora, ou ter um médico que vai criar uma relação de causa e efeito tão bem estabelecida. O escravo apanha do seu senhor. Ele sobrevive àquela surra. A surra não deveria ser dada. O patrão vai ser punido por aquela surra. Mas ele morre 2 dias depois. O que eles querem proteger? Eles querem não trazer uma pena de morte por causa de uma morte que pode não ter sido causada pelo patrão. Então ele vai pagar o dano. Sofreu dano grave? Você vai sofrer dano grave também. Feriu muito o escravo? Você vai ser muito ferido também. E coisa assim. Você não vai receber a pena de morte imediatamente. Você vai receber exatamente aquilo que deu. Ou seja, no fim das contas, ele receberia exatamente a mesma coisa que matou aquele servo. Então aqui não parece de novo ser um texto que tá diminuindo os escravos, mas que tá protegendo os escravos. Agora, o patrão feriu o escravo, certo? O patrão machucou seu escravo, feriu o escravo. O que acontece? O patrão recebe a punição daquilo. Aí no verso 26 diz assim: se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho de sua escrava e inutilizar o olho, deverá deixar o escravo ir como pagamento pelo olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo dente. Bateu no escravo, o escravo tá livre. Meteu a pé no escravo, deixou o olho do escravo inutilizado, arrancou um dente do escravo, o escravo vai ser deixado e ir embora. Você tem aqui um contexto em que a violência contra o escravo vai ser julgado pelo juiz de Israel como motivo de libertar aquele escravo. A indenização é: se o escravo te devia ainda 7 anos de trabalho para pagar uma dívida ou o que é que seja, esse escravo agora tá livre com o pagamento da surra que você deu nele. E você vai também levar de volta a mesma coisa. Furou o olho, vão furar teu olho. Arrancou o dente, vão arrancar teu dente e daí em diante. São textos, na minha opinião, de proteção aos escravos. Capítulo 21, 28 em diante continua: se um boi chifrar um homem ou uma mulher, fazendo com que morra, o boi será apedrejado e a carne dele não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Ou seja, eu tenho um boi, meu boi mata uma pessoa, a culpa não é minha, é do boi, mata o boi e ninguém come a carne do boi, ele tá impuro cerimonialmente. Mas se o boi antes já costumava chifrar e o seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar um homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto seu dono. Então eu tenho um boi, meu boi já era meio violento, o dono sabia que o boi era violento, o boi matou alguém, a culpa é do dono, o dono morre junto. Se lhe foi exigido resgate, dará como resgate da sua vida tudo que lhe foi exigido. Então a família daquele que morreu não vai querer a morte daquele homem, mas deseja uma compensação. O que aquela família pedir, aquele cara vai dar para não morrer. Se não der, se negar alguma coisa, morre. Aí diz: quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, esse julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o senhor deles receberá um pagamento de 360 gramas de prata e o boi será apedrejado. Veja só, tem uma diferença aqui. O boi chifra o escravo e então a única punição é pagar dinheiro. Se o boi chifra o filho dos outros, tem uma punição, mas se chifra o escravo, aí só tem que pagar uma graninha.
Veja só que tem outro cenário aqui. Qual é o cenário aqui? O cenário é aquele cenário do boi que chifra e o dono não sabia que o boi chifrava. Dentro desse cenário, não aconteceria nada. O boi chifrou, a pessoa morreu, a culpa é do boi, não é do dono. Aqui, o boi chifrou, o escravo morreu, a culpa é do boi e não do dono. O boi é punido, mas tem que existir uma compensação aqui dada ao dono daquele escravo. Aquele escravo representava uma dívida financeira que estava sendo paga. Se o boi costumava chifrar e o dono sabia e não prendeu e esse boi mata um escravo, o dono ia pagar as gramas de prata e também seria morto junto com o boi. Então a gente não tem aqui uma diminuição do escravo como uma mera mercadoria. Se ele morre, você só paga uma grana pro dono. Não, não. No primeiro cenário, o boi chifra e eu não sabia. A culpa é do boi, a culpa não é do dono. Se isso acontece com o escravo, aí a culpa é do boi, não é do dono, e eu ainda tenho que pagar uma grana pro dono daquele escravo. Se eu sabia que o boi chifrava e ele mata uma pessoa, eu sou morto junto com o boi. Se eu sabia que ele chifrava e ele mata um escravo, eu continuo sendo morto junto com o boi. A diferença é que a compensação financeira vai ter que ser dada pro dono daquele escravo. Então, Êxodo 21 não é um texto de diminuição do escravo. Pelo contrário, é uma coisa completamente nova dentro do Oriente Próximo. O povo de Israel era um povo de ex-escravos. Os escravos dentro do povo seriam tratados com respeito, dignidade e com igualdade. Com total igualdade ao povo de Israel. Isso é simplesmente maravilhoso. Então quem olha para o Antigo Testamento é barbárie. Sim, é barbárie. Mas mesmo na barbárie, você não tem um texto de violência contra os escravos. Em Levítico, a gente ainda tem algo da lei mosaica sobre escravidão. É um texto muito longo, não vou ler aqui, mas é um texto que ele ordena que se um irmão pobre precisar de sustento, ajude. Não empreste dinheiro com juros para alguém que está na pobreza. Ao invés disso, o ajude a sair daquela situação de pobreza, seja generoso, empreste dinheiro para ele. Aí ele diz, também se alguém do povo se tornar pobre, estando ele com você e vender-se a você, não o faça servir como escravo. Trate-o como um trabalhador diarista ou estrangeiro que mora com você. Até o ano do jubileu ele trabalhará para você, então ficará livre de você, ele e os filhos dele, voltará à sua família, à propriedade dos seus pais, porque eles são meus servos que eu tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravos. Ou seja, eles não poderiam aceitar irmãos israelitas como escravos. Eles deveriam trabalhar. Não domine sobre eles com tirania, mas tema o seu Deus. Só eram permitidos escravos se fossem de outros povos vindos de outras nações. Esses não têm terra, não possuem onde morar, então eles precisariam ser servos. Dentro da cultura hebraica, dentro daquela cultura antiga, os estrangeiros estavam entre os mais pobres. O estrangeiro, o órfão e a viúva eram os tipos mais pobres. O estrangeiro era alguém que seria aceito também como escravo dentro de Israel. E eles deveriam permitir que parentes comprassem ele de volta. Se aparecesse um parente para pagar ali o resgate para aquele escravo, ele poderia ser vendido e devolvido à sua família de boa. E se o cara conseguir condições, ele pode resgatar a si mesmo também. Comprar a própria liberdade se ele conseguir juntar dinheiro, juntar ali do seu salário, porque o escravo recebia salário. Geralmente o salário do escravo era metade do salário de um trabalhador comum, então ele poderia tentar comprar a própria alforria. E no ano do jubileu, que era algo que acontecia a cada 50 anos no povo de Israel, os escravos eram completamente libertados. E quanto mais próximo do ano do jubileu, mais barato ficava para comprar a própria liberdade. Mas diz, como trabalhador diarista, de ano em ano estará com aquele que o comprou, não permita que o comprador domine sobre ele com tirania, se não for resgatado por nenhum desses meios, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele, porque é a mim que os filhos de Israel servem, eles são meus servos, que tirei a terra do Egito, sou o Senhor Deus de vocês. Mas Levítico 19 é que é um texto que também gera um pouco de complicação. Se um homem tiver relações com uma mulher e esta foi escrava prometida a outro homem, mas que não foi resgatada nem posta em liberdade, então deverá haver punição. Não serão mortos, pois ela ainda não tinha sido libertada. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor, à porta da tenda do encontro. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação diante do Senhor pelo pecado que o homem cometeu e o pecado lhe será perdoado. Vê só, muitos olham para esse texto como um caso de estupro. O cara estupra um escravo e tá tudo bem. Não é, certo? Aqui parece ser um caso de relações sexuais consensuais. O homem teve relações com a mulher, essa escrava que é prometida a outro homem, ela ia casar com outra pessoa, mas ela não foi resgatada, a família não comprou pra ela ir embora, e ela nem foi posta em liberdade, ou seja, no caso, casando aqui com o homem. Ela tá nesse período. E o cara, então, transa com essa mulher. O que acontece? Não deve haver punição. Eles não serão mortos, porque o adultério era tratado com pena de morte. Ou seja, ela não havia ainda casado com aquele homem, ainda não era marido dela, então aquilo era tratado como um caso de sexo pré-matrimonial. Era um pecado, o cara ia fazer uma oferta pela sua culpa, mas não seria considerado adultério. Então, de novo, não é um texto que parece ser, sei lá, uma comunidade islâmica em que a mulher é estuprada e ela é morta, porque foi estuprada porque transou, mesmo sem querer. Não, não. Aqui é tratado como um ato de sexo pré-matrimonial e o homem aqui oferece uma oferta pelo seu pecado. Agora, se essa mulher já estivesse posta em liberdade, ou seja, já era casada com aquele cara, seria tratado como adultério, aí sim seria esse caso. Ele tá falando de um estado intermediário, de uma mulher que tá prometida em casamento, mas que não é casada ainda. E a preocupação dele é com punição de pena de morte com os casos de adultério. O texto de Levítico também não parece ser um texto que trata os escravos como se fossem bichos ou o que é que seja. Então a gente chega em Deuteronômio. Deuteronômio é bem interessante. Deuteronômio 15 diz assim: se um dos seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano lhe dará liberdade, como a gente já falou ali, como era em Êxodo.
Aí diz assim, ó: e quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Liberalmente você deve lhe oferecer animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar, daquilo com que o Senhor, seu Deus, o tiver abençoado, você lhe dará. Lembre-se que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o resgatou. Por isso, hoje estou dando essa ordem a você. Se porém o escravo disser: não quero me afastar de você, porque amo você e a sua casa, e você se sentir bem com você, então você deve pegar um furador de orelha e furar a orelha dele na porta, e ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não pareça aos seus olhos algo difícil deixar que ele fique livre, porque durante 6 anos ele serviu por metade do salário de um trabalhador diarista. Assim o Senhor, seu Deus, abençoará você em tudo que fizer. Um escravo recebia salário, ele só recebia o salário menor. Os escravos guardavam o sábado, ou seja, os escravos tinham um dia de folga, eles não podiam trabalhar um dia da semana. Então o escravo tinha salário, o escravo era liberto depois de 6 anos, o escravo recebia parte dos bens do dono quando era liberto. Isso não parece uma coisa tão terrível assim como fazem parecer. Claro, a gente tá falando de situação de extrema pobreza, de extremo sofrimento. Essas relações de servilismo são relações de uma sociedade muito pobre, onde na pobreza existe esse tipo de relações. A gente não pode olhar para o Israel antigo com os olhos da sociedade de mercado pós-capitalista, pós-industrial. Mas a gente não tem aqui um texto absurdo. Para qualquer pessoa do Oriente Próximo, isso aqui é o paraíso. Deuteronômio 23:15, então: não entreguem ao seu senhor escravo que, tendo fugido dele, se refugiar entre vocês. Poderá ficar morando com vocês no lugar que escolher, em alguma das cidades de vocês que for do seu agrado. Não o oprimam. Tá falando principalmente de escravos estrangeiros. Um escravo estrangeiro fugiu e veio se abrigar em Israel. Não o entreguem de volta. Não entreguem de volta, deixe que ele se refugie à cidade de refúgio. Deixa ele ficar lá. Aqui, direito de proteção a escravos fugidos. Deuteronômio 24, a partir do 17, é o último texto do Antigo Testamento que fala a lei mosaica sobre escravidão. Não pervertam o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomem em penhor a roupa da viúva. Lembrem-se que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor Deus os resgatou de lá, e por isso lhes ordeno que façam assim. Quando estiverem no campo, fazendo a colheita, e neles esquecerem um feixe e espigas, não voltem para buscá-lo, desde que ficam os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo que fizerem. Quando sacudirem a oliveira, não voltem para colher os frutos que ficaram nos ramos, desde que fiquem para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Ao fazerem a vídima das uvas, não sejam rigorosos demais, desde que o restante fique com os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembre-se que vocês foram escravos na terra do Egito, por isso lhes ordeno que façam assim. Esse texto é maravilhoso, porque o povo de Israel foi escravo, eles devem sempre permitir que parte das frutas, das colheitas, fiquem ainda nos campos para que pobres, órfãos, viúvas, pessoas que normalmente se venderiam como escravos para sobreviver, possam ter sobrevivência, encontrar um jeito ali de ter algo para comer. Agora, interessante, um texto que não está em Deuteronômio, aqui é um pequeno parêntese, mas em Jó 31, é um texto sobre escravidão, onde Jó é tratado como o homem mais justo da terra. Jó diz assim: se não reconheci o direito do meu servo ou da minha serva quando eles reclamavam contra mim, então o que faria eu quando Deus se levantasse no tribunal? E se ele me interrogasse, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre de minha mãe não os fez também a eles? Ou não é o mesmo Deus que nos formou no ventre materno? Jó reconhece que escravos são imagem de Deus. Jó tinha servos e servas, mas Jó deveria reconhecer o direito deles. Ou seja, servos, escravos aqui tinham direitos num tribunal, e Jó reconhece esses direitos justamente porque eles são tão imagem de Deus quanto ele, que Deus os criou também. Vamos dar uma resumida então como é que era a escravidão no antigo Israel. O escravo podia entrar com ações judiciais contra o seu mestre por maus tratos, enquanto outros códigos legais daquele período nunca permitiram que escravos colocassem os patrões na justiça. No Israel antigo isso poderia. Escravos poderiam entrar na justiça contra seus patrões se fossem maltratados. O mestre era dono do tempo de trabalho daquele escravo, mas não era dono do corpo do escravo. Se ele danificasse um dente do escravo, o escravo seria liberto imediatamente. Então ele não podia bater no escravo, não podia ferir o escravo, não podia matar o escravo. O mestre era dono do tempo de trabalho do escravo, mas não era dono da alma do escravo, porque ele tinha direito a uma vida religiosa, tinha direito a um dia de folga, que era o Shabá. Ele podia manter a sua identidade, ele podia manter a sua família. Era uma escravidão geralmente voluntária, por causa de pobreza, por tempo limitado, em que você podia sair se estivesse sendo maltratado, e que você recebia recursos quando era mandado embora. Pra mim, isso parece tratar as pessoas de forma muito melhor do que nos contextos de escravidão moderna, de tráfico de escravo, de tráfico negreiro e tudo mais. Isso tudo dito, escravidão é uma coisa boa? De forma nenhuma. Qualquer contexto em que a gente use a palavra escravidão de fato, o que a gente tem é uma coisa terrível. Mas quando a gente fala de culturas de servilismo, como no Israel antigo e no cenário greco-romano, a gente tem um cenário em que sempre aquilo é pecaminoso. Bom, é um cenário onde sempre é ruim, mas está falando de um tipo de relação econômica baseada em extrema pobreza, onde pessoas miseráveis precisavam passar por isso para não encontrar morte por fome. Nesse cenário, a gente tem o servilismo sendo administrado no Antigo Testamento, ainda que os profetas desejem e esperem um mundo sem servilismo, onde Deus viria para tirar as pessoas dessa situação de miséria. E no Novo Testamento, Paulo e Pedro administrando homens vivendo em servilismo, mas tratando a saída dessa situação como uma coisa desejável e muito boa, e se envolvendo pessoalmente para que o escravo saísse dessa situação de servilismo. E ao longo da história da igreja, cristãos sendo os pivôs, os cabeças do processo
de acabar com o tráfico de escravos. Eu acho que isso ajuda a entender bem o contexto de escravidão no contexto do Antigo e do Novo Testamento. Escravidão é uma coisa terrível. Aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, aquilo que aconteceu no Brasil, aquilo que aconteceu na Europa de tráfico negreiro no mundo moderno, foi uma coisa horrorosa. Não tem como transpor o que existia no Israel Antigo ou no período greco-romano ao que aconteceu nesses dois períodos. Eram situações muito diferentes. Isso ajuda a entender bem a questão? Ficou dúvida sobre questões envolvendo escravidão? Deixe seu comentário aqui embaixo. Talvez não tenha conseguido responder todas as suas perguntas, mas eu acho que a gente conseguiu apresentar bem o que diz o Antigo e o Novo Testamento. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, sempre 10 horas da manhã, aqui no 2 Dedos de Teologia. Um cheiro no seu gaote e até a próxima.